Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom dia. Bom dia, pastor Elber. Tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que tá aí, minha amiga? Como é que tá aí a cidade de Samambaia Sírio? Eu logo mais cedo eu falei assim, vamos falar com o doutor Egnaldo Samambaia Sírio, diretamente dos Estados... Opa, peraí, é Brasília, né? Estados Unidos não. É Brasília aí. E aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Amém. Já dei uma olhada lá fora também, tá do mesmo jeito aí. Umas pequenas nuvens aí, né? Aquele ventinho frio, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, né? E um solzinho, né? Tem um solzinho. Eu olhei ainda há pouco ali, tá um solzinho maravilhoso ali. Que já tinha uns 3 dias já, né? De chuva o dia todo aqui em Brasília, né? Hoje, inclusive, tem mais previsão e tal, mas parece que começou a dar uma estiadinha, pelo menos por esses dias, né? E me conta, rapaz, você me mandou uma imagem lá de Barra Mansa, né? Como é que é o negócio lá, rapaz? Eu achei que não era tanto assim não, né? Cria um riozinho mesmo assim no meio da rua, né? Um negócio do filete d'água aí que o povo fica meio... tem que molhar o pé pra poder passar, né? Fica assustado. Às vezes ele atravessa a rodovia, né? Uhum. Ali no bairro. E aí tem que ter outros caminhos, tem que passar por outros bairros para poder chegar no destino, né? Sim. E aquele dia tinha chovido bastante ali, aquele riozinho que eu mostrei, rapaz, aquilo ali você não dá nada por ele. Mas quando mais acima chove, né? Dá esse problema. Então tem outro bairro lá que a gente chama de Fazenda da Grama também lá, que ontem parece que choveu bastante, alagou bem lá, mas não atingiu o bairro da Santa Clara, porque é fora o curso lá, né? Pelo menos a filha falou, olha, choveu bastante ontem aqui, mas não deu enchente de novo, não. Mas o assoreamento, né, do riozinho lá, algumas construções irregulares acabam causando aquele problema. Aí, rapaz, chove. E o Rio Paraíba do Sul, que corta a cidade, né? Que vem de São Paulo, corta a cidade. Quando ele tá cheio, aí retém a represa, né? A água aí vem retornando tudo. Sim. E aí dá aquele probleminha lá. Então, quando eu falei do Rio lá, logo minha filha me mandou. Aí eu falei, vou mandar pro pastor Elber ele dar uma olhada, pra você ter uma ideia. Naquele que eu mostrei lá era uma borracharia que acho que em 2010 aquilo ali foi a metade embora. Os materiais saíram por causa disso. Meu Deus. Aquela enchentezinha. Rapaz, é interessante, né? Lá no Pará, tem uma cidade praiana lá, né? Que o nome da cidade é Crispim. Eu fiquei impressionado. É uma pequena, na verdade uma cidade bem pequenininha, tá? Em formação ainda e tal, né? Só que uma cidade praiana, tem uma praia rústica, né? E o meu irmão, junto com a tia, eles têm uma casa lá, né? Compraram um lote e fizeram uma casa. Inicialmente era uma casa de madeira e tal. Depois eles derrubaram e fizeram uma casa de 3 pavimentos, assim. Mais pra pessoal, né? Na verdade são 3... é uma coisa bem rústica mesmo, não é nada luxuoso e tal, né? Mas enfim, fica de frente pra praia. E rapaz, quando eu tinha ido lá, a última vez que eu tinha ido lá, né? Pra gente chegar na praia, tinha meio que uma mata na frente, uma mata nativa na frente, né? Esses matos que nascem na beira de praia e tal, né? Bem verdinho e tal. E era na frente da casa dele. Pra você chegar à praia, você tinha que andar pelo menos acho que 1,5 km, sei lá. Mas hoje, meu irmão, a praia, isso tem o quê? Tem uns 7 anos mais ou menos, a última vez que eu tinha ido lá, né? E quando foi em junho de 2022 que eu fui, o mar, as águas de março, por exemplo, entra dentro da casa dele já. Entendeu? Inclusive também a mesma coisa, levou, lá tinha uma pousada que tinha lá na frente assim, o mar bateu tanto nessa pousada que a pousada desabou. O cara perdeu a pousada lá e tal. E o mar tá passando por baixo, tá entrando as águas de março já estão entrando debaixo dessa casa, né? E assim, ele fez prevendo, né, isso, que ele sabia que o mar estava avançando nesse ponto aí e tal, nesse sentido. Inclusive tem uma previsão de ter uma orla lá e tal, justamente para conter o mar e tal, mas isso deve demorar um pouquinho. Mas é impressionante, né? A força d'água, né? É impressionante.
Mas muito bem. Bom, hoje, doutor Ignaldo, a gente vai continuar falando sobre o TEA, né? Isso, a parte 2, né? Isso, então, o povo, eu acho até que tiveram, eu não lembro, agora não tenho bem certeza, eu acredito até que chegou uma ou duas perguntas depois que o senhor, depois eu vou ter que ver se eu consigo achar aqui. Mas enfim, você que está aqui ligado hoje com a gente, o doutor Ignaldo já está aqui com a gente, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo que é o nosso No Divã da Rede com o psicólogo clínico, doutor Ignaldo, e ele costuma falar aqui sobre transtornos, né? Enfim, não só transtornos, mas um dos principais assuntos sempre é o transtorno de alguma forma de ação, porque são muitos transtornos, né, e tal. E desde a semana passada a gente está falando sobre o transtorno do espectro autista, né? E tiveram algumas dúvidas e tal. E aí às vezes a pessoa continua com dúvida a respeito do assunto, né? E seria muito bom, se você tiver essa dúvida e quiser mandar aqui pra gente, a gente não vai estar identificando ninguém. Você manda a tua pergunta e a gente vai estar, o doutor Ignaldo vai estar respondendo, né? E claro, a gente não vai estar a partir de agora identificando ninguém. Se você quiser mandar gravado, não fala o teu nome, não se identifica, só manda a pergunta, tá bom? E se identificar também, aí a gente não pode fazer nada, tá bom? A gente prefere até que manda por escrito, mas tem gente que não consegue mandar por escrito e tal, e quer mandar gravado, sem problema, pode mandar. Mas a gente está apenas dizendo que é para você não se identificar e tal, que às vezes para você é tranquilo, mas aí a resposta de repente pode te constranger, né? E então não é essa a nossa intenção, tá bom? Bom, então 11 9 30 03 0316, esse é o nosso WhatsApp, vou repetir, 11 9 30 03 0316. Quem estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, você clica em cima e já cai diretamente aqui no nosso WhatsApp. Aí é só você mandar aí a tua perguntinha e a gente vai estar respondendo. Mas, muito bem, doutor Ignaldo, então, continuamos, né, falando sobre o transtorno do espectro autista. Eu te mandei na semana passada, você chegou a ver lá, conheceu o Ricardo ou não? Você viu? Chegou a... eu vi. Gostei muito. Uma figura, né, rapaz? Uma figura, assim, muito interessante, porque ele age, doutor Ignaldo, e é interessante porque, assim, eu não sei, claro, eu nunca li nada, nunca fui atrás a respeito do Ricardo, qual que é o grau dele, né, de autismo dele e tal. Mas o Ricardo, ele tem parece que não sei se é 42 anos, não lembro qual a idade dele. Mas, enfim, ele age, o que a gente percebe é que ele age igual uma criança quando está em desenvolvimento, a criança ali de 8 anos, 7 anos, né, que sempre solta uma pérola, né, e tal, fala uma coisa engraçada, tem uma reação engraçada em relação a alguma situação, né? Então, é isso mesmo, então, doutor Ignaldo, assim, das coisas que a gente percebe é um pouco o desenvolvimento também, em alguns casos, pode retardar em relação a uma criança? Então, o interessante, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do adulto, né? Uhum. Por isso essa parte, a parte 2, uhum. E é interessante olharmos também, e é legal, né? Uhum. Desculpe quando eu falar, e aos nossos ouvintes, a parte legal, porque a gente olha de uma forma curiosa e interessante, né? Deixa eu fazer só um parênteses, doutor Ignaldo. É muito interessante, assim, as pessoas que estudam transtornos ou coisas parecidas, né, e tal, porque às vezes você fica olhando, né, e acha assim, fala, pô, mas esse cara ele parece que ele tem prazer nesse negócio e tal, mas não é justamente porque eu acho que o aprendizado enche o coração, né, das pessoas. Eu tenho um amigo psicólogo que esse é antigaço, né, o cara tem deve ter na profissão, ele deve ter já uns 50 anos, né, ele parece o senhor Miyagi, sabe, um senhor baixinho assim e tal, e cara, é de uma inteligência maravilhosa. E ele falou que ele tem uma filha que ela é doutora em matemática, mora na Alemanha, e essa menina inclusive criou na época uma fórmula da matemática e tal, e enfim, e ele falou que quando essa criança era pequena, ela ficava se balançando assim, cheirando um lençolzinho e tal, e ele falou assim que ele queria muito que ela fosse autista. Mas ela não, pelo menos assim, ele não sei se ele chegou a fazer ruim, mas ele falou pra mim depois de adulto, ela casada já e tal, ele falou assim que na época ele queria muito que ela fosse, porque assim, ele achou que ele ia, sabe, ele ia poder entrar nesse universo mais de perto e tal, né? Eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, meu Deus do céu. Então tem isso, né? Para alguns parece que é o mal da pessoa. Mas não é isso, né? Porque quer conhecer, na verdade, quer ter essa experiência científica, assim, de entrar mesmo no universo e tal. Mas continue, doutor Ignaldo, fecha
Fecha o parênteses. Então, e aí que eu estava falando sobre assim, a forma que essa mãe lida com ele, e ele vai mostrar uma coisa importante que você vê ali no espectro autista, é a questão da forma da compreensão. Então, assim, a dificuldade de entender a comunicação não verbal é uma das questões, e uma das coisas que a gente observa ali é que, assim, a forma que, quando ela faz a pergunta para ele em alguma coisa, e ele responde do jeito que vem, do jeito que ele compreendeu. Então, para algumas pessoas que encontram o adulto que é autista e vai conversar com ela, às vezes ela dá uma resposta e a pessoa acha que ela é grossa, que ela é mal educada, mas não é isso, é a forma do que como ela entende por causa da condição dela, né? Então é importante, né, que estejamos atentos, porque quando sabemos de uma pessoa que tem o autismo e principalmente o espectro autista no adulto dele ali, então a gente tem que perceber e trabalhar. Por exemplo, ele tem ali, você vai perceber dele a dificuldade de interpretar a linguagem não verbal, né? Então, olhar essas coisas ele não vai compreender, né? Compreender ironias, metáforas ou mensagens, né, com duplo sentido, para ele parece, a pessoa fala, poxa, mas é tão ingênuo, ele não entendeu, ele não vai entender mesmo, ele não vai compreender, né? Algumas pessoas às vezes estão ali tristes e ele não consegue entender esses sinais também, e aí as pessoas acham que ele não tem empatia, mas não é que ele não tenha empatia, né? É que ele não, às vezes ele está conversando e a pessoa já não está mais tendo condições de ouvi-lo, não está tendo tolerância, e ele não consegue perceber, né? Às vezes ele não expressa afeto, e aí a gente vê assim, imagine um adulto, que uma palavra que o pastor trouxe semana passada foi da pessoa que viu ali no filho, né, que foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, e depois ele se percebeu que ele tinha também, né? Então, assim, imagine aqueles adultos que não foram diagnosticados na sua infância, porque na primeira infância já vem o diagnóstico, mas geralmente já pode ser diagnosticado, já é percebido, mas muitas vezes quando é aquela pessoa que está no nível 1, né, ela não tem, às vezes ela pode ser confundida em alguns momentos com TDAH, né? E aí essa é uma das observações. Muitos diagnósticos que foram feitos, a pessoa ter o transtorno do espectro autista e ele foi diagnosticado com TDAH, e aí atrasa o acompanhamento, esse suporte que a pessoa precisa. E aqueles que estão no nível 1, por exemplo, ele pode ser aquilo que nós falamos na semana passada, ele pode ser expert, ele pode, aquilo que é o hiperfoco dele, ele consegue dar conta, ele acaba sendo uma pessoa que tem um grau de inteligência muito grande, né? E aí ele consegue lidar e mascarar a questão da condição dele, do espectro autista. Então lá na frente muitas vezes só vai perceber logo depois, porque, por exemplo, ele pode ter um desempenho acima da média, foi até que o pastor falou semana passada, em algumas atividades, né? Aquilo que é o interesse dele, que a gente chama do hiperfoco dele, ele se torna um talento naquilo que ele está fazendo. Então é importante, né, observar, e às vezes você vai observar rigidez na rotina. Então são os sintomas que o adulto ele vai apresentar e precisa de estar atento. Esse jovem, por exemplo, que a gente vê qual é o nome dele mesmo? Fugiu agora? Ricardo. O Ricardo, muito provável, aí teria que ser a mãe e os familiares falar, muito provável, ele estaria ali no nível 2. Ele fala de trabalho, ele fala de férias, ele fala que ele quer descansar, então são as chamadas pérolas, né? Mas é a forma que ele está pensando, não, já estou cansado, não quero fazer mais não, né? Então, tá bom, assim vai ser, tá tranquilo, porque é a forma, mas esse suporte que ele tem, que é a mãe dele, né? Ou a pessoa que está ali filmando, cuidando, ele já sabe lidar, aprendeu a lidar com ele. Então, o que nós falamos semana passada, a informação, ela é fundamental. Teve até a pergunta sobre em qual idade se pode. Então, assim, desde o momento, é claro que é incentivado que esse diagnóstico seja precoce, seja logo cedo, para que a pessoa tenha o suporte necessário
e consiga ter uma melhor qualidade de vida e uma melhora, porque aí ele vai lidar com a sociedade dentro das condições que ele tem. Muitas vezes acontece daquele que tem um nível 3 e ele pode ser trabalhado com ele para ele ir para um nível 2, como no caso do Ricardo ali, e poder interagir com a sociedade, poder lidar com tudo isso. Mas tem aqueles que têm o nível 3, tem um nível bem severo, que às vezes não fala, não consegue, só vai ficar às vezes no movimento, acontece muitas vezes da questão da deglutição dele de engasgar também, então precisa de um suporte maior, precisa de um acompanhamento. E aí a gente tem hoje, igual eu falei um pouco na semana passada, e vou dar mais uma palavra aqui sobre isso, que é a questão do ABA, né? Geralmente eles procuram, principalmente com criança, o adulto também pode ser trabalhado, que é a análise aplicada do comportamento. Essa ciência, né, ela vai possibilitar compreender as ações e as habilidades das pessoas autistas e como elas podem ser influenciadas pelo meio ambiente, porque o meio ambiente pode se tornar um estressor agressivo para essas pessoas nessas condições. Então, o principal objetivo da ABA, nós temos muitos psicólogos já especialistas em ABA que trabalham, é analisar e explicar a interação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem da pessoa. Então, o adulto também, mesmo quando ele tem esse diagnóstico, ele pode trabalhar, ser cuidado nessas intervenções para a melhora das suas interações sociais, para poder aprender as novas competências, né? O Ricardo, ele tem uma nova competência a cada dia, então ele vai aprendendo o comportamento positivo no seu dia a dia. Então a ABA, ela trabalha na intervenção para o desenvolvimento dele, usando técnicas específicas, né, que vai aumentar a capacidade, ampliar a capacidade cognitiva, motora, comunicação, interação social com o autista, né? E aquele que é do nível 1, e aí eu já vou avisando aqui que semana que vem a intenção nossa e o projeto é trazer uma pessoa aqui para falar sobre a sua experiência, aí nós vamos trazer essa pergunta. Então, você que está participando conosco aí, traga a sua contribuição, pode mandar a sua pergunta, e a gente responde com a entrevista na semana que vem também, hoje e na próxima semana, mas não deixe de participar não. E você que vivencia, né, com ou um filho ou um adulto que tem o espectro autista, mande a sua contribuição também, converse conosco nesse momento aí. Ok, pastor? Maravilha. Já tem algumas perguntas aqui, doutor Aguinaldo, que começaram a chegar, e a primeira delas é o seguinte: pastor, é possível uma família inteira de autistas? Aí a pessoa está dizendo que ela conhece uma pessoa, numa quadra perto da casa dela, que tem 3 crianças e todas são autistas. E ela mandou mais aqui: e se o autismo pode ter também um adulto, e quais são as características do autismo em adulto? É o que a pergunta que a pessoa está fazendo aqui, doutor Aguinaldo. Muito obrigado pela sua colaboração. Já trouxe a resposta também, né? Realmente, eu já tive contato com famílias que na família os 2 irmãos eram autistas, em graus diferentes. Tanto é que ele conseguia estudar, falar melhor, consegue se comunicar, interagir melhor, tem os seus comprometimentos, a gente sabe disso. O outro já é um pouco mais comprometido. Mas, assim, o que faltou para o outro? Um investimento maior, né? Se pegar ali, porque aí é essa condição. Se na família tem, e pode acontecer de ter mais de uma pessoa, e pode ser, como nós vimos a questão, que a genética influencia muito, então muito provável um dos adultos tenha ali na família o espectro autista, num nível diferente, né? E aí o que, assim, sendo diagnosticado, para o adulto agora é trabalhar para recuperar algumas coisas, mudar, né? Poder interagir e entender muitas vezes aquilo que ele passou de bullying lá no passado, porque qual é o problema maior, né? A gente vê uma criança que tem o espectro autista. Hoje nós temos políticas públicas, pode procurar, que você vai observar, há muitas políticas que favorecem, estão ajudando, não só questões sociais, mas também na educação, na saúde, está se investindo. Hoje tem estado mais presente, né? E isso porque
o espectro autista, ele é uma condição, né? Então, por ser uma condição, um transtorno, né? E isso ele não vai ter cura, mas ele tem o cuidado que você pode trabalhar com ele, pode ser interagir para que essa pessoa consiga viver bem na sociedade. Agora, imagine aquele adulto que não sabia, que a gente vê assim, ó, quando você olha a história vem de 1908 para cá, né, fora do país, e a gente vai encontrar 1943 também falando sobre o distúrbio do autismo. Há um tempo atrás, né, em 1944, aquele psiquiatra austríaco, o Hans Asperger, e aí vem falando da síndrome de Asperger, que hoje seria o nível 1 do autismo. Né, um transtorno do espectro do autismo é aquele nível 1, né, que a partir de 2013, no DSM-5, começa a colocar nos transtornos mentais e falar sobre esse nível 1, que é aquela pessoa que consegue lidar na sociedade, e aí como adulto ele acaba mascarando, né, porque ele aprendeu a driblar as dificuldades durante a sua história, mas ele tem o espectro autista, e muito provavelmente na sua família, como a gente vê que tem a questão genética envolvida, a genética, ambiental, comportamentos social, vai afetando, então na família ele tem essa questão do comprometimento. E em sabendo, você tem condições melhores hoje para buscar ajuda. Então, respondendo, né, a nosso ouvinte, sim, pode ter na família, como ela mesma falou que na família tem mais de uma pessoa, né? Ela falou que acho que 5 ali. Né? São 3 crianças e um adulto, eu acho. Exato. Então, a gente vê justamente o que acontece, e eu já participei com uma família, e aí, assim, eu não sou formado em aba, por isso eu acabo não atendendo, mas a gente vê que vem a questão do diagnóstico clínico, é bom trabalhar, percebeu? Comece a buscar os recursos, porque vai ser orientado, e em sendo orientado, tendo conhecimento, tem maior facilidade para ajudar, para diminuir o comprometimento dessa pessoa, né? Que ela pode, e a gente vê assim, não tem cura, mas tem condições dela mudar, né? Mudar aquela condição do seu desenvolvimento, ela poder melhorar a sua vida, né? E a gente precisa compreender também, tirar essas confusões, né, da nossa história. Por que é o transtorno? Nós falamos semana passada, eu vou repetir aqui, por que ela se enquadra no transtorno, né? É porque os padrões, né, vários déficits persistentes na comunicação, na interação social, e aí o manual do espectro, o manual do DSM-5 vai falar sobre a questão do transtorno. Então, ele não se encaixa na definição de doença, mas é considerado um transtorno que pode ser melhorado e tratado para que a pessoa possa se adequar ao convívio social e às atividades gerais, né? Porque muitas vezes ele tem dificuldade de lidar com regras também. Então, aí a gente vai observar no adulto, né? A questão comunicação não verbal, a gente vê essas dificuldades, né? Que ele tem. Então, algumas evidências, né? Então, lembrando que perguntaram na semana passada, então o diagnóstico pode ser feito em qualquer idade, mas no adulto já fica mais desafiador, porque ele já aprendeu a mascarar algumas coisas, né? E os sintomas, né? O que vai aparecendo ali, fala que os sintomas de autismo podem variar de acordo com a gravidade do transtorno. Então, cada pessoa, a gente tem um padrão. A gente olha no DSM-5, a gente vai procurar observar mais de 3 condições daquela que ele vai se repetindo, mas cada pessoa é uma pessoa única. Ela tem o seu hiperfoco, aquilo que ela tem mais facilidade, aquilo que ela consegue lidar, então você vai conseguir trabalhar e investir nisso daí. Então, é uma condição que vai ocupar todas as fases da vida do indivíduo, e a gente vai procurando trabalhar isso daí, vai diminuindo as dificuldades, auxiliando essa pessoa para poder ter uma condição de vida melhor, interagir melhor com os outros. É justamente o que essa mãe faz com o Ricardo. Olha que coisa interessante. Ela traz à tona, ela traz para ser visível algo
que é o que ela vivencia com ele. Ele se torna uma pessoa, não só uma pessoa conhecida, mas aprende a lidar com os recursos, com aquilo que tem. Mas repare uma coisa, pastor Elber, a gente não vê ela filmando ele com outras pessoas. E geralmente são as coisas dele, é o mundo dele, mas é um mundo dele que também ajuda outras pessoas para poder buscar aquilo que é bom em cada um deles. Muito bem, é legal porque, assim, às vezes, como eu falei, né, que tem as pérolas lá e tal, aí às vezes ele começa a falar e ele começa a repetir, né, que é uma das características, né, ele começa a repetir o que ele falou. Ele falou: mãe, eu vou vir amanhã, eu vou vir aqui, eu vou te acordar amanhã às 6 horas, tá bom? Aí, mãe, eu vou te acordar às 6 horas, tá bom? Mãe, Ela falou: você já falou isso, você está repetindo. Aí eu já falei, né? Aí depois ele pega e fala: eu vou parar, você me ajuda, eu vou parar. Inclusive fizeram já várias pessoas filmando, criando outros contextos e tal, né, dentro da internet e tal, né. Então, isso aí, pastor Elber, é a chamada ecolalia, né? Que é a repetição, né, daquilo que ele estava falando, da fala dele, e são o que a gente vai observando quando está fazendo o diagnóstico. Por isso que é importante trabalhar o diagnóstico, né? Que as ecolalias, né? Aquela questão, a pessoa pergunta bom dia para ele, ou fala algo para ele, e ele vai repetir aquilo que a pessoa falou, né? Você já falou, eu já falei, né? Eu vou parar, aí não para. Então a gente vai observando tudo isso acontecendo, né? Que são as dificuldades às vezes de manter uma conversa direta, uma linha, né? Então é isso aí. Interrompi o pastor. Não, tudo bem. Falando. Mas muito bem. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, doutor Aguinaldo. Vamos começar a abrir aqui para os nossos ouvintes também. Essa pergunta é uma pergunta gravada, né? Então deixa eu ver o que a pessoa está dizendo. Bom dia, amigos da Rede 316, Ministério ouvintes. Meu querido, eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Em relação o diagnóstico para a pessoa, eu convivo com jovens em comunidade, em igreja, e com algumas dificuldades, algumas coisas a gente não sabe. E, na verdade, existe muito problema em relação à identificação do autismo e outros. Quem é que dá o diagnóstico do autismo? Quais os exames que detecta realmente que a pessoa tem transtorno em relação ao autismo? Se você puder me responder, eu vou ficar muito grato. Deus abençoe, um abraço. Deu para entender aí, né, doutor Aguinaldo? Entendi, obrigado pela pergunta, vamos estar juntos. O diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico, claro, por isso que a gente procura toda a rede de suporte. Então, assim, ele vai baseado nas evidências científicas, e o clínico, o psiquiatra, ele vai usar o manual DSM-5 para poder ver se enquadra naquela condição. Então, por isso que é importante que aí muitas vezes você vai no clínico, né? E geralmente quando a gente fala clínico, a gente manda no clínico geral. O clínico geral vai trabalhar e vai mandar no neuropsicólogo, no neurologista, no neuropsicólogo, se for uma criança, no neuropediatra, né? Vai passar pelo psiquiatra também para poder trazer essa avaliação. Então, assim, é uma investigação que vai sendo feita, buscando as evidências científicas se enquadram naquele transtorno do espectro autista. Uma dificuldade, como eu falei aqui, que muitas vezes, e muitos dos que têm o transtorno do espectro autista, ele também tem muitas evidências do TDAH. Por isso que acabam, muitas vezes, postergando ou se atrasa um pouco o diagnóstico, porque a pessoa é tratada como se tivesse o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e isso quando não é um caso muito grave, que geralmente do nível 1, né, que ele desenvolve, ele tem até o contato, mas aí vai sendo observado, e por isso que a família, ela é investigada também, né? Então, quando uma pessoa chega, e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, pastor Elber, que é aquela questão quando alguém fala assim, o seu filho tem um problema, e quando fala isso, dói no nosso coração, né?
E aí o que acontece? É com muito carinho, com muito cuidado, né? Realmente vai ao médico, vai se avaliar, e aí ele vai perguntar com a família também como que é o desenvolvimento dessa criança, que vai investigar na história, o contexto social, o contexto familiar. E aí vai perceber o seguinte, se ela realmente tem dificuldade no contato, tem as repetições, os movimentos, né? Porque quando está naquele grau mais comprometido, que é avaliado, ele já vai perceber que tem muitos deles dificuldades na fala, tem uns que não vão falar, realmente tem, a gente vê que é um grau bem severo, mas tem aquele que aí, e é onde ele vai sendo trabalhado, por exemplo, aí vai entrar toda a equipe, fonoaudiólogo, né? Porque existem exercícios, né? Terapêuticos, a fonoaudiologia, ele vai auxiliar também o profissional, vai ajudar na fala, na respiração, e aí ele vai aprender a lidar, e a questão social. Então, assim, hoje, embora seja difícil muitas vezes, né? Às vezes a pessoa fala que tem uma dificuldade dependendo da região, local, mas assim, a política pública da saúde está trabalhando isso e está se abrindo muitas portas, muitas oportunidades para buscar o diagnóstico, e tendo o diagnóstico, tem políticas sociais que também estão auxiliando os familiares nesse contexto, para que essa pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ele possa também, tem outros que já tem, né? Mas que ele possa também ter uma melhor qualidade de vida através dos recursos que o governo ele vai auxiliando para esse tratamento. Então, a forma de buscar você vai ao médico, né, vai ao clínico, ele vai observar, vai encaminhar para especialistas, diagnóstico clínico, e juntamente com uma equipe multidisciplinar. Junto com esse entra o neuropsicólogo e entra também, aí vai entrar no tratamento que aqueles especialistas em ABA, né, que é uma ciência que vai trabalhar isso para ajudar essa interação dessa pessoa, seja a criança e seja o adulto. Se ele já é um adulto, já interage, né? Aí a gente vai observar que ele vai poder ser trabalhado também para ajudar algumas coisas e explicar, né? A maior dificuldade da gente é assim, por que então que eu tinha aquelas reações e era tratado? Porque muitas pessoas hoje, os adultos que não foram diagnosticados com TEA, muito provavelmente traz uma tristeza no coração da forma que foi tratado, ou tem alguma questão porque vivenciou o ser diferente. Então nós precisamos ter um olhar empático e acolher aquele que tem uma condição diferente da minha, principalmente ensinar, e aí nós vamos observar, ensinar os nossos filhos na escola a cuidar desses outros também, para saber saber que é uma condição que ele vai levar para a vida toda. E aí a brincadeira, ele não vai compreender, e aí tem que saber também, respeitar e ajudar também. Ok, pastor? Muito bem. Tem uma outra ouvinte aqui que ela está dizendo assim: minha prima tem uma menina de mais ou menos 4 anos e foi diagnosticada com um grau pequeno de autismo. Aí ela mandou aqui também: essa nossa conversa é ótima, pastor. Aí que legal. Maravilha. E aí procure profissionais, principalmente temos psicólogos, psiquiatras que têm essa especialização em ABA. Então, assim, a gente tem visto, né, muitas instituições estão procurando, estão trabalhando para que possa ajudar nesse desenvolvimento social, para socializar, né? A gente ficava olhando, há bem tempo atrás, tinha uns filmes mais antigos, o pastor até já falou de um, né? E aí a gente vê assim que às vezes a gente brinca, algumas pessoas brincavam, né, que a pessoa chamando para olhar para ele, né, fazia olha para mim, olha nos meus olhos, né, trazendo para poder compreender. Então tem toda uma técnica, todo um trabalho que é feito, e essa criança ela pode estar, se ela, dependendo do desenvolvimento dela, mudar de nível, né? Por que a gente está falando sempre de nível 1, 2 e 3, né? O 3 é aquele mais comprometido que vai precisar de suporte, ele vai precisar de alguém que esteja acompanhando. O nível 2 ele consegue desenvolver um pouco mais, mas ainda tem um grau menor de suporte. E o nível 1, a pessoa deslancha, já toca, né, a vida dela, consegue se encaixar na sociedade
conseguiu lidar com as suas circunstâncias. A pessoa tem um hiperfoco na questão de estudo, por exemplo, e ela consegue, uma pessoa que tem um grau de inteligência muito grande, que vai sendo trabalhado isso daí. Então, exemplo, porque você vai olhar assim, o pessoal de 30, 40 anos atrás, não era falado tanto como é falado hoje, né? E aí, reconhecer esses sintomas às vezes é difícil, né? Então a gente observa isso. Então precisamos fortalecer a nossa conscientização em relação a isso, expandir o debate, acolher as famílias que passam por isso, né? Então a gente vai entender que, como falou de sintoma, né? Uma dificuldade grande é o desenvolvimento padrão da linguagem, interação social, processo de comunicação e no comportamento, né? Que então isso já vai observando desde a infância. Então, e aí uma das coisas interessantes que no adulto os sintomas vai aparecendo mais nas áreas de interação e comunicação social, né? Mais do que no desenvolvimento cognitivo propriamente dito, né? Já que eles não possuem nenhum tipo de prejuízo intelectual ou deficiência mental, né? Porque não existe, principalmente dos níveis mais leves, né? E aí a dificuldade mesmo dele na interação, na comunicação. Então aí a pessoa fala, ele é estranho. Então aí vamos lembrar lá, né? O autista tem dificuldade para compreender regras sociais subliminares, né? Por exemplo, a pessoa está ali, faz um sinal ali para ele poder olhar para o outro lado, e ele vai falar assim, o quê? Ele não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então ele não consegue perceber, a pessoa parece que está desligada, mas não é. Não adianta fazer careta, fazer gestos, então ele não vai entender. Então a pessoa fala, mas ele é ingênuo, ele está dando sinal. Rapaz, eu estou fazendo sinal para ele para chamar a atenção, ele não vai entender. E a gente encontra alguns que são assim, né? As ironias, às vezes, né? As coisas de duplo sentido, né? Ele não vai perceber isso. Então ele vai falar, cara, fala claramente para mim, como que é? Nós temos a pessoa que que se não tiver ocupada, né? Pelo menos a gente está acertando de vir trazer ao testemunho dela, e aí vocês vão poder perguntar bastante, a gente vai perguntar com ela em relação a isso, e ela chega um momento, ela fala, gente, fala claro para mim, porque eu não consigo entender as metáforas. Então foi muito legal quando ela mandou isso pra gente, e aí falou, olha, eu sou desse jeito, então vamos lá, né? E aí a pessoa pensa em quem está do lado, o familiar, ele às vezes vai falar assim, essa pessoa é estranha, ela não sabe fazer isso, e ela sofre com isso porque ela não consegue entender o que o outro está querendo falar, mas é uma pessoa super inteligente, né? Então, às vezes ela é mais reservada, a pessoa é mais reservada, então as pessoas pensam que ela não é empática, e na realidade é um ser humano como todos nós. Os que estão no nível 1, né, no nível mais leve, elas são inteligentíssimas, mas em algumas coisas, porque é o chamado hiperfoco dela, e todos eles vão ter alguma coisa que vai chamar a atenção. Então vai, a partir daí, sendo auxiliado. A família é fundamental, a família ter o conhecimento para poder ajudar dentro de casa, e entender e poder explicar ao outro a condição e poder ajudar quando for para a escola, quando estiver nos trabalhos, e a pessoa vai vivenciando isso também. Muito bom. É engraçado, né? O senhor estava falando aí, rapaz, a gente começa a lembrar aqui, né, de alguns colegas e tal, rapaz, acho que aquele caboclo era mesmo. Fica pensando assim, né? Rapaz, aquele lá com certeza era e tal, né? E assim, e a outra coisa também, assim, que é bem comum, né, doutora Aguinalda? Normalmente a pessoa que tem o grau 1, ela tem, para outros, ela vai ter uma dificuldade, né? Como o senhor muito bem falou aí, ela tem uma dificuldade para algumas coisas, né? De entender, de ironia, enfim, ela não consegue às vezes captar isso daí e tal, mas por outro lado, às vezes, a grande maioria delas pelo menos tem algum ponto de genialidade, né, assim, em alguma área, né, e isso é bem interessante. Então, só falando aí, né, que a pessoa não consegue entender gestos, não consegue entender ironia e tal, e é um gênio em alguma coisa, não, assim, é bem provável que seja. É o chamado hiperfoco. Isso, então, aí a gente, e aí eu tava lembrando aqui de algumas pessoas e tal, né, e assim, aí agora só vem me dar certeza mesmo de, né, eu acho que o camarada era mesmo, rapaz, então. Ele só não sabe, né? Ele só não sabe, né?
Mas então, eu conheço uns dois, assim, sabe, que é desse jeito e tal, né? E são assim, e são gênios mesmo, né? E assim, na verdade, a gente sempre desconfiou disso, né? Mas agora eu estou falando se é de fato é uma outra característica deles mesmo. Então, eu conheci sim, na verdade foi assim, uma coisa que na ocasião, na década de 80, né, eu fazendo o curso do Senai, na realidade ali foi uma, como é que eu vou dizer assim, foi estranheza que causou entre os professores ali, né? Um garoto que, assim, tudo que se perguntava para ele sabia, e de qualquer abordagem, né? Na época era questão industrial, mas ele também estava na área automotiva. E aí um dia perguntaram para ele sobre assim, o que ele fazia. A gente não tinha nem ideia sobre, nunca se falava de autismo, essas coisas assim. E aí qual era o foco dele? O pai dele era mecânico de carros, né? De automóveis, e ele ficava lendo livros. Eu não sei se o pai dele tinha outros cursos, mas ele lia livro na idade dele, dos seus 12, 13 anos. A questão dele era a leitura. Ele parava no campo, ele lia, ele não se socializava muito, o pessoal chamava ele de... Olha o bullying, naquela época o pessoal já chamava ele de estranho, ele era meio desajeitado, mas o menino tinha uma inteligência tão grande que tudo se falava. Chegou a uma unidade para automobilista, para ensinar, quando estava começando a questão do automobilismo lá, uma parte mecânica, e ele sabia várias coisas de engenharia na área de mecânica, e os professores perguntaram, quando viram ele falando, e aí perguntaram, ele falou, não, eu estou em casa, meu pai tem a oficina, eu sento e vou lendo, eu gosto de ler, né? Esse era o foco dele, leitura. Então, assim, o que ele abria para falar, ele falava com melhor propriedade do que o professor da nossa área, que era industrial, e ele conversava quase que de igual com o professor da área de mecânica, de automóveis. Assim, algo fantástico. Então, o hiperfoco dele é isso. Então, muito provavelmente, aquele jovem tinha um autismo, e ele, o hiperfoco dele estava no estudo, e ele conhecia tudo que era para aprender, ele aprendia. Tudo que era aprendizado, ele estava ali. Então a gente observa isso. E como o pastor está falando, na socialização, às vezes a pessoa que tem, ainda mais o adulto, ele tem, às vezes demonstra pouco afeto, ele tem uma estranheza na hora de receber o afeto, vai só se aproximar muito, tocar nele, né, ou abraçar. Eles não gostam muito disso. Então a pessoa gosta de ficar, e aí fala assim, não, melhor não me tocar, né? Eu estava rindo ali do pastor Bill, né? Falando do Tote Peace, né? Aí ele falou sobre tocar, né? Aí ele estava falando, tem pessoas que não me toques, né? Mas aí ele falou, não, ali é o Tote Peace, é para poder você tocar, ser tocado com mensagens e falar ali, depois já vai passar novamente, né? Sim. Mas a pessoa com autismo, ele às vezes ele fica não fica muito à vontade na demonstração de carinho, né? E mesmo da família. Sim. A pessoa fala, olha, ele é estranho assim mesmo, desde pequeno, né? Às vezes os pais ou os familiares querem dar um beijo, um abraço, ele tem aquela, ele até já aceita que ele aprendeu, o adulto, né? Ele aprendeu aquelas normas de educação social, mas você vê que ele fica desconfortável. Para nossa geração. Desculpa, doutor Aguinaldo. Não, pode concluir, desculpa. Não, é isso mesmo. Para nossa geração, a gente, né, quando tinha uma criança assim que convivia conosco, a gente, né, falava, isso aí não gira muito bem, não. O cara você pode ver, estuda muito, ele tá maluquinho de tanto estudar, né? Eram os nossos comentários, né? E o senhor falando aí, doutor Aguinaldo, eu dando spoilers aqui um pouquinho da série. Da série coreana, Uma Advogada Extraordinária, é exatamente isso daí. Ela, quando criança, ela decorou a Constituição da Coreia. Imagina, ela decorou a Constituição todinha, ela lia e decorou. Então assim, aí dentro dos tribunais, agora que ela cresceu e virou advogada, aí, meu irmão, tudo que os caras falam, vem na cabeça dela a contraposição, às vezes, ou então uma passagem lá dentro da Constituição para ela, de repente, se embasar, ou criar ali já um argumento e tal, e assim, é bem interessante. Mas, doutor Aguinaldo, são detalhes, né? São detalhes que o outro não estava nem percebendo.
dizendo, ela vai naqueles pontos principais. Exatamente, quando toca no assunto ela vai buscar lá dentro da memória. Mas começou a chegar muitas perguntas aqui, doutor Aguinaldo, deixa eu começar a liberar aqui então. Tem uma querida que está falando assim, olha, ela está falando assim, ó, o meu filho já teve muitos diagnósticos de hiperatividade, deficiência intelectual, TDAH, e só agora, com 15 anos, tivemos o diagnóstico do TEA, com 15 anos. Ele anda com uma mochila com tudo que é valioso para ele. E tudo para ele é Pokémon. E ama ser embaixador do rei. Mas acha os cultos um tédio. É bem, né? É interessante. E agora estamos tendo, acho que é isso que ela quis dizer aqui, agora estamos tendo uma classe multifuncional na igreja. É uma luta, pois eu tenho que aprender a cuidar. O meu filho aprender a, acho que, não sei se era a guiar, enfim, ela tá falando, aprender a cuidar do meu filho no caminho do nosso Rei Jesus. Acho que a guiar, né? Enfim, a guiar. Instruir, orientar. Né? Orientar, enfim. No caminho do Senhor Jesus é o que está dizendo a nossa querida aqui. Pastor Elber, essa ouvinte, primeiro quero agradecer aí pela contribuição, pela presença, e aí realmente o que nós falamos. Repare bem, como tem muita questão, muitos o TEA e o TDAH tem alguns sintomas que são semelhantes, né, vão sendo aparecidos, por isso que o diagnóstico às vezes atrasa. E esse atraso no diagnóstico acaba, vamos dizer assim, diminuindo a possibilidade ou cerceando de que essa criança desenvolva melhor quando ela tem o diagnóstico correto. A orientação, né, que eu digo para essa mãe, pegue as informações, procure estudar sobre o ABA, né, que são as técnicas, procure profissionais nesta área que vai te ajudar muito. Coloca aí no celular, né? Se próximo da sua casa tem familiares, grupo de mães, de familiares que já vivenciam isso e vão poder te ajudar muito. E uma coisa importante que ela falou ali, que assim, que é uma questão social. Dentro das nossas igrejas precisamos voltar os olhares também para essa diversidade. Né? Às vezes falamos de tantas outras coisas, mas uma das coisas importantes, porque agora ela falou, olha, lá já tem uma classe multifuncional, que já ajuda ele ama ser embaixador do rei. Agora, pensa como tendo mais pessoas capacitadas, sendo preparadas para trabalhar, olha quantas pessoas não vão ser auxiliadas, porque realmente, para um teano, para um garoto, ou às vezes até um adulto, o foco se perde rápido. Então, o ficar segurando ali dentro do culto, 1 hora de mensagem, dependendo da programação, principalmente, a gente já sabe que a criança, por exemplo, a pequena criança, 15 minutos para ele já é o máximo para ele poder ter a questão de aprender. Imagine a criança que já tem assim, vários estímulos do celular, várias questões também. E isso estamos falando dentro de uma pessoa que não tem o diagnóstico do TEA. Então ali que essa diversidade ele vai levar para a história dele, a vida dele. Agora ele pode aprimorar a cada instante. E essa mãe está de parabéns sobre a preocupação de instruir o seu filho a cada momento, seja no caminho, aonde for, e cuidar dele. Então a dica procure essas informações, procure saber o que é o ABA. Tem mães que já têm esse conhecimento e vai ajudar o filho, e aí dentro de casa é o melhor lugar para ele já ir trabalhando e ajudando ele. Você vê, já tem 15 anos, carrega na mochila aquilo que é importante para ele. O hiperfoco dele, né, que ele se identifica, ele gosta do Pokémon. Então tem várias coisas que ele já vai, e as pessoas vão aprender a lidar com ele da forma que ele é, e ele pode aprimorar cada vez mais. Parabéns, mãe, Deus te abençoe, com você possa estar cuidando também do seu filho. Muito bom. E essa outra questão, pastor, também
que a gente vai vendo no sintoma no adulto, que além de ter dificuldade de toque, abraço, isso, né? Eles podem evitar e não estranhem. Ele também tem dificuldade de falar dos seus sentimentos e compreender ou prever o dos outros. Então, o sentimento dos outros. Então, ele não vai conseguir colocar, muitas vezes, no lugar do outro. Então, não tente, não julgue, mas o ajude, esteja junto, tente compreender, é uma pessoa. E aí a gente precisa aprender cada um na sua diversidade. Muito bom. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar uma coisa aqui e tal. Agora sim, atualizando aqui o nosso WhatsApp, tem uma pergunta, essa é gravada, doutor Aguinaldo, vamos ouvir. Bom dia, me chamo Rosângela, sou mãe da Sofia, com Thea, 12 anos. Eu queria deixar um recado para as mães principalmente, que são as que realmente ficam no corpo a corpo com os filhos com autismo. Nessa vida de terapias, sendo coterapeutas e tudo que envolve. Não esqueçam de si mesmas, façam parte de grupos de apoio de mães. Ache pessoas para ajudar vocês. Peçam ajuda. Façam terapia. Importantíssimo. Não deixem de se cuidarem da alimentação, da aparência, da parte física, espiritual, mental. E entendam que vocês nunca os pais serão suficientes. Quem dirá com tanta demanda, sendo pais atípicos, sendo famílias atípicas. Sosseguem o coração e busquem o equilíbrio e saibam dizer não. Não se doem tanto, de modo que se destruam. Às vezes caímos na armadilha de sermos tudo. Vamos treinar a independência dos nossos filhos, tanto quanto possível, em cada fase. Um abraço carinhoso nas famílias atípicas. Olá. E aí, doutor Aguinaldo? Muito bom, dona Rosângela. Que maravilha a sua palavra. É justamente isso. A nossa função aqui é justamente poder ajudar para que você possa também ter uma boa qualidade de vida. Então, olhe o que essa mãe acabou de falar, né? Busque ajuda, busque terapia, busque compreender, não se culpe, né? A gente muitas vezes traz aquela autoculpa e vai querer ser suficiente, vai querer tomar o lugar do outro. Tem uma coisa que a gente chama de codependência. E aí você fica codependente, você quer praticamente dirigir, né? Então o que você precisa, independente, agora falou, seja qual for o nível, é ajudar o seu filho a ele ter condições de poder lidar com o menor suporte possível dentro da sua condição. O nível 1 ele consegue lidar sem tanto assim o suporte. O nível 2 precisa de mais um suporte, que a gente fala o suporte é a pessoa que está ali. Mas cuide de você mesmo. Não tenha vergonha, né? Uma família atípica, às vezes a gente fica preocupado, o que o outro vai dizer? E aí, E aí, mudando um pouco aqui, pastor Elber, olha o que acontece. Aí, muitas vezes, a pessoa, por não sentir, por ela se sentir culpada, né? Ela não sente a vontade de sair com o filho, dependendo do nível dele, né? Às vezes não se expõe, não quer expor o filho, porque ele precisa ir para a escola, e aí ela fica com medo de como que ele vai fazer. Então, busque ajuda pública que tem, né, o suporte, as escolas. É possível que chegue em alguma escola que eles vão falar que não vão receber, porque eles não têm suporte, tá? Mas busque o suporte, busque essa ajuda, busque a justiça, trabalhe isso e cuide da sua saúde. E aí vai ser aquele momento que aquela criança estando na escola também não fique culpada, não se sinta culpada de estar abandonando, que não está abandonando, não. Esse é o momento de se cuidar, de buscar, né? Tá a escola, o filho na escola, vai lá se for umas 2 ou 3 horas, vai numa terapia, marque a sua, busque se cuidar, como ela falou ali, ó, se arrume, saia, viva a vida. Isso é fantástico. Muito obrigado, dona Rosângela. Tudo de bom para a senhora. Muito bom. Tem mais uma outra participação aqui, doutor Aguinaldo. Deixa eu ver aqui a ouvinte. Agora sim. Bom dia, pastor Elber, mais uma vez. Bom dia, pastor Aguinaldo.
Tá dando para você ouvir, doutor? Tô ouvindo. Vou fazer uma pergunta. Tem uma pessoa da minha família que nasceu com esse problema, mas a médica não falou porque essa pessoa foi para a incubadora, demorou para ser liberado, né? Aí a mãe perguntou, problemazinho simples, e não revelou. Então, essa criança foi crescendo e foi assim, a mãe observando que tinha alguma coisa fora do normal. Aí levou o médico mandou fazer um exame do cérebro dessa pessoa. Aí constatou que a pessoa tinha um distúrbio na mente e o pai não aceitou de jeito nenhum e não chegou junto com a mãe para cuidar da criança. Foi muito difícil. A criança foi crescendo e a criança até ficava dentro de um quarto, tentava suicídio. Aí essa criança cresceu, é adulta, aceitou Jesus, é uma bênção na igreja. Tem um compromisso com os trabalhos da igreja. Essa pessoa faz parte da recepção, essa pessoa é conselheiro dos embaixadores e agora o pessoal, um grupo lá da igreja arrumou um emprego, mas está tão feliz trabalhando, mas essa pessoa não gosta do pai de jeito nenhum. E é muito difícil, porque ouviu da boca do pai, falava que ele... Opa, cortou aqui o áudio cortou dela. Pra mim. Cortou aqui o áudio dela, deixa então. eu... Tava no finalzinho aqui. Essa pessoa é conselheiro dos embaixadores e agora o pessoal, um grupo lá da igreja arrumou um emprego, mas está tão feliz trabalhando, mas essa pessoa não gosta do pai de jeito nenhum. E é muito difícil, porque ouviu da boca do pai, falava que ele era maluco, a pessoa era maluca, e é complicadíssimo, né? Então, hoje trabalhar, pastor Elber, a diversidade ou a diferença está sendo muito mais aceitável. A gente sabe muito bem que uns tempos atrás a pessoa não defendendo esse pai, mas dizendo que o não saber lidar com o diferente trouxe ali a questão da culpa, a rejeição. Agora imagine essa pessoa sendo rejeitada na sociedade. Olha a diferença agora, né? A sociedade que o abraçou foi a sociedade cristã. Tá ali. Ele tá ali e aquilo que ele gosta de fazer, investe, ele vai fazendo com perfeição, na medida que ele tem as condições dele, tanto é que agora já está até trabalhando. Então a realidade hoje, por ter muito mais orientação, então foi o que a dona Rosângela falou ali, busca ajuda, buscar orientação, buscar se cuidar e cuidar do outro. E o que se fazia no passado era isso, trancava dentro do quarto e deixava, porque não podia mostrar para a sociedade. Hoje não. E assim, 10% dos autistas, por exemplo, na faixa dos 10%, tem um conhecimento enorme, né? Eles estão ali acima da média. Então a gente vai observar justamente isso. Então a realidade é trabalhar ali a questão da socialização dele, a sensibilidade dele, o funcionamento. Muitos deles trabalham melhor sozinho do que em equipe, né? Aí a gente vê às vezes as dificuldades da entrevista de emprego, mas também são bastante aplicados, né? Às vezes tem uns que não têm um bom desempenho escolar, o foco dele é mais restrito, mas tem outros que têm o desempenho acima do comum. Então um adulto você vai encontrar, vai observar, e aí aqueles que têm dificuldade de sair da rotina. Então a realidade eu preciso olhar o outro com empatia. Se o outro tem alguma diferença, eu preciso conhecer essa diferença e poder ajudar, trabalhar e socializar com ele, porque o sofrimento está ali, né? Ele está sozinho, eu não tenho que obrigar que ele me aceite, mas eu posso em algum momento também interagir com ele da forma dele, né? Seja qual nível que tiver. Então, pastor Elber, eu estou olhando que a hora já passou um pouquinho, né? A gente vai estar trabalhando semana que vem, se possível, a gente vai estar com a entrevista, a pessoa sendo entrevistada aqui, vai ser muito legal ela podendo estar, pelo menos já confirmou que estaria, mas a gente tem que ir fechando, pode acontecer alguma coisa, então a gente não teria. E aí a gente continua o assunto, encerrando o assunto sobre o transtorno espectro autista, sabendo que não é doença,
É um transtorno, é uma condição neurológica. É uma condição em que essa pessoa precisa ser, às vezes ela tem que ter os níveis de suporte. E ela vai levar para a vida dela toda. Então, imagine você com um filho, você com um familiar seu que tem, né? De repente a gente tem, não foi diagnosticado, né? E aí a gente já passou por tantas coisas que falaram da gente, agora a gente vê de um familiar. Então ele vai aprender, ele precisa ser cuidado, e a pessoa, o pai, a mãe, principalmente a mãe, como disse a dona Rosângela, se cuidar, porque você se doa, mas também não tenha vergonha de sair com seu filho, sabendo as limitações dele, se for de um grau mais elevado, orientar o outro que está próximo para poder estar atento, porque muitas vezes a gente fica com vergonha do outro e não da gente, né? A gente tem medo do que o outro vai falar, e aí a gente se fecha, e aí sofre o filho e sofre o familiar também. Então busque ajuda, busque o cuidado. Muito bom. Bom, doutor Aguinaldo, tem só mais uma perguntinha, não sei se dá tempo de você responder. Sim. Ou não. Tem uma querida querendo saber o seguinte: a PAI é o quê? E para que serve? A PAI, deixa eu até pesquisar também, porque a PAI, eu conheci a PAI, que também trabalha com pessoas com alguns graus de deficiência, né? Mas eu vou trazer para ela aqui agora mesmo, quer ver? E nessa hora a gente também busca ajuda para poder responder certo, né? Sim. E aí, assim, eu conheci algumas pessoas que tinha filhos que trabalhavam lá no grau de autismo. É uma associação de pais e amigos dos excepcionais, a PAI, tá? Então, a Associação de Pais e Amigos é uma entidade civil filantrópica fundada em 27 de fevereiro de 82, onde vem entendendo a pessoa com deficiência e sua família do município, né? Ali onde está, aqui vai falar no caso de Boa Esperança. A PAI, por exemplo, em Barra Mansa, eu tinha pessoas que tinham, aí fugiu agora, que tem um espectro autista, tem também a síndrome de Down. Então, assim, ela trabalha com essas pessoas que têm essas deficiências, os problemas, né? Que precisam ser cuidados especificamente, e eu lembro que ali tinham pessoas que aprenderam ali. Opa, doutor Aguinaldo, acho que travou aqui o vídeo dele, não sei o que aconteceu. Bom, mas são 11 horas e 12 minutinhos, não sei se foi a internet dele que deu um tilt aqui ou se acho que caiu aqui para mim, caiu para você aí. É isso, tinha travado aqui. Vocês estavam falando e travou. Então, e voltou, né? Claro, sim. Senão a gente não termina. Então, assim, a pessoa que ela tem uma síndrome, né? E aí ela era cuidada pela PAI. Então, leve seu filho, quem tem, eles ajudam, e a pessoa aprende a lidar com a sua vida, lidar com o outro, aprende a estar também, né, vivenciando os sintomas, né. Então, quando a gente viu sobre síndrome, aí tem ali, a síndrome de Down, por exemplo, a PAI trabalha com eles, trabalha com algumas pessoas que têm deficiência e ajuda na socialização. Agora, o que eu estava falando é ABA, A-B-A. A ABA, em relação ao espectro autista, ela é uma ciência, né, que trabalha com as crianças que têm autismo desde pequeno, mas o adulto também pode vivenciar isso, né? E ela vai contribuir para a interação social, como eu fiz. O projeto ABA, o principal objetivo do ABA, dessa ciência, é analisar e explicar a interação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem. O Teano, ele tem a sua forma de aprender, o seu tipo de comportamento, o ambiente pode se tornar hostil para ele ou não, e aí o psicólogo, o psiquiatra, o profissional que tem a especialização em ABA, ele vai ajudar ele a interagir nessa sociedade, que também na PAI tem pessoas especializadas para isso, tá? Eles procuram também sempre os especialistas para ajudar nas interações, ok? Muito bem. Bom, são 11 horas e 14 minutinhos, então deixa eu liberar aqui o doutor Aguinaldo, né, que também tem aí os seus compromissos daqui a pouquinho. Agora é minha correria. Então, na semana que vem a gente
vai estar aí provavelmente com um entrevistado, né, que tem aí o diagnóstico de autismo no nível 1, né, doutor Ignaldo? No grau 1, né? Eu acho que é o nível 1 mesmo. E a pessoa é fantástica. Vocês já conhecem essa pessoa, e assim, acho que tem até livros sendo escritos por essa pessoa já. Vocês teriam ideia do nível. Então tá. Então semana que vem ela provavelmente vai estar aqui conosco nesse bate-papo, e a gente continua falando do TEA na semana que vem aqui. Isso. Com o nosso querido doutor Ignaldo Pinheiro. Doutor Ignaldo, aproveitando, pastor Elber, mandem as perguntas. Eu quero agradecer a todos que participaram hoje, e como é bom poder, e a gente precisa divulgar, porque o assunto é muito extenso, e principalmente no meio das igrejas precisam de pessoas trabalharem isso também, né, e receber bem. Então pode mandar suas perguntas, a gente vai participar aqui, venha participar conosco da entrevista. Se a pessoa não puder, eu vou estar aqui, a gente vai continuar, tá bom? Sim. Perfeito. Então, semana que vem, quinta-feira, a gente vai estar de volta com mais uma edição do nosso No Divã da Rede com o doutor Ignaldo Pinheiro. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Ignaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.